Agora vamos falar um pouco mais de risco e retorno, que é a capacidade de assumi-los e a sua tolerância para o investidor. Então, nós vimos e nós falamos bastante sobre retorno, né? Já expliquei bastante sobre retorno e também sobre os objetivos que nós vimos há pouco, né, dos investidores. Porém, nós vamos voltar o foco ao quê? Ao termo risco, que é a principal preocupação da Ambima. E ela vai ser dividida em duas partes, a capacidade para assumi-los e a disposição para assumi-los. Capacidade refere-se ao volume financeiro disponível, ao tanto de dinheiro que esse investidor tem. Quanto maior for o volume, maior vai ser a capacidade para assumir risco. Como assim? Lembra do exemplo de 1 milhão que nós usamos há pouco? Digamos que esse mesmo investidor tem 1 milhão. Um tem 5 e um tem 1. Então, para essa pessoa com 1 milhão, talvez ele chega até você e fala assim, eu gostaria de investir em ações. E você fala, tá, esse é o seu José. O seu José tem 1 milhão. O seu João tem 5. Seu José, o senhor entende que risco faz parte, né, do mercado de renda variável, já que o senhor quer investir em ações, e que hoje o senhor está investindo 1 milhão, e pode ser que daqui 2 meses o senhor vá olhar ali o saldo da sua conta e você tenha 750 mil reais. Qual será o seu comportamento caso isso aconteça? A pessoa pode chegar ao seu José e falar, não, eu não quero que isso aconteça. Seu José, sinto muito, mas então o mercado não é para você. Ou ele fala, não, eu entendo, isso faz parte do negócio, mas tudo vai estar ligado àquela questão, né, de perfil situacional que nós vimos, psicológico, mas claro, se ele tem um maior volume, ele pode se dispor a perder uma certa quantia que ele entende que aquilo não vai lhe fazer falta. Agora vamos ao exemplo daquele que tem 5 milhões. Você chega para ele e fala assim, olha, você pode perder 25%, que é o mesmo exemplo que nós vemos para o seu José. De 1 milhão caiu para 750 mil. O que representa para você uma queda de 20% nos seus investimentos. Talvez ele já tenha ali 4 milhões em renda fixa ou 3 milhões em renda fixa e ele está aplicando 2 milhões em renda variável. Mas não, eu entendo, faz parte. Eu sei que pode reduzir até 50%, só que dali a alguns meses, alguns anos, eu posso ter ali, posso olhar novamente e ver um aumento de 100%, de 80%, 60% do meu patrimônio. E eu entendo, eu sei que isso aí faz parte. E esses 2 milhões eu estou disposto a investir em renda variável. Então, ele dispõe de mais recursos. É mais fácil para ele, porque ele já tem ali uma condição com os 3 milhões, está protegido, enquanto aquele que tem apenas 1 milhão quer fazer crescer o patrimônio, mas ele ainda não está preparado, ele não tem uma reserva de emergência, então tem que fazer todo aquele processo, né, com ele. Entendeu? Então, capacidade refere-se ao volume financeiro disponível. E a disposição? A disposição entra, né, referindo-se ao perfil situacional psicológico. Então, na capacidade está ligado ao volume financeiro e aqui na disposição, qual é o comportamento? Aí você pergunta, o que aconteceria, seu João, se você, senhor José, de 1 milhão se viesse para 750 mil? Ah, eu não ia gostar. Ali já está ligado à disposição, que eu dei o exemplo há pouco, né? Então, a capacidade ele possui, porém a disposição ele não possui. Senhor José, sinto muito, mas não é para você. Já aquele de 5 milhões, acabei de falar, ele falou, 3 milhões já está alocado em renda fixa, eu quero aplicar 2 milhões. E se perder 50%, senhor João? Eu sei que faz parte. Então esse tem disposição. Então, ele tem capacidade e tem disposição. Porque a disposição refere-se ao seu comportamento, né? Então é o atual cenário, a conjuntura, em relação à sua situação patrimonial financeira e as suas experiências e o seu comportamento. Nesse caso a gente observou que o João entende que risco faz parte, né? Talvez ele já tenha tido uma experiência e ele sabe que aquilo, né, ocorre naturalmente. Pode haver uma queda, mas também ele acredita que já viu muita coisa, analisou e quer a sua opinião e viu que pode ter um bom crescimento no seu patrimônio. Então isso é disposição, ok? Capacidade está ligado a volume, quanto dinheiro ele possui. Quanto mais dinheiro possui, melhor, maior a capacidade. Disposição está ligado às suas experiências e ao seu comportamento. Se ele tem disposição psicológica, né, condições de enfrentar uma oscilação, uma volatilidade do mercado ou não.
diversificação. Já ouvi falar muito nisso, né? Vai ouvir falar sempre, tá? Porque isso aqui, basicamente, é o que a Ambima sempre vai pregar, a diversificação. Então, quais são as vantagens e os limites de redução do risco incorrido? Vamos entender um pouquinho mais a diversificação, né? Então, a explicação é que, se você concentra, né, se o investidor está lá, você olha para ele, ele está preocupado ou ele reclama de uma situação. Porque ele concentrou, ele fala assim para você, olha, engraçado, minha carteira ela não melhorou os rendimentos e eu diversifiquei. Ah, você diversificou? Diversifiquei. E o que você investiu? Olha, tá aqui, eu investi num CDB do banco A, no CDB do banco B, no CDB do banco C e no CDB do banco D. Ah, mas aí você não diversificou, você investiu na mesma classe de ativos, investiu em instituições financeiras e talvez só mudou ali o tipo do banco, um pouco o rate, né? Aí um que está pagando um pouco mais que o outro, mas é a mesma classe de ativos. Então você não fez uma diversificação, você só pulverizou seus investimentos. Você jogou um pouco num banco, um pouco no outro. Isso não é diversificar. Então, nesse sentido, desconcentrar significa aplicar os recursos em diferentes classes. Aí, se ele chegasse para você dizendo, olha, investi um pouquinho em pós-fixado, renda fixa, em pré-fixado, em IPCA, e também investi um pouco em multimercado, investi também em ações, em imóveis, em ouro. Aí sim ele variou, né, diversificou, né, as diversas classes de ativos existentes. Realmente aí ele exerceu a diversificação. Entendeu? Esse é o seu papel como profissional. Orientar sobre a diversificação. Não é pulverizar, investir em vários CDBs. E ele não desconcentrou. Ele depende, claro, não é um único ativo, mas é uma composição de ativos semelhantes. É como se você juntasse tudo, se tornasse o mesmo, porque é bem parecido um no outro, só muda a instituição ou o nível de risco e o outro vai dar uma rentabilidade um pouco acima, o outro um pouco a menos. Isso não muda, né? O que vai mudar, o que vai fazer sentido é desconcentrar de uma única classe e mudar a categoria dos ativos, em renda fixa, mudar a classe de ativos, jogar um pouco em renda variável, mudar a categoria de renda variável, tá? Isso é desconcentrar, ok? Desconcentrou, diversificou. Então é possível mitigar o risco específico ou o risco intrínseco a um setor ou uma empresa. Então o que é risco específico? É específico àquela empresa ou àquele setor. Então esse tipo de risco nós conseguimos reduzir, nós conseguimos mitigar. Tá? E aí, trazendo para você um exemplo novamente sobre um risco específico, vamos lembrar do caso de Brumadinho, Minas Gerais, que ocorreu em 2019, sobre lá aquela barragem da Vale, né? Aquela tragédia que culminou na morte de milhares de pessoas, né? E aí o que aconteceu com as ações da Vale? Despencaram. De 52, 54, veio aí a próximo a R$40 naquele período. Claro, depois uma série de indenizações, de controles, melhorias, enfim. As ações voltaram, a empresa continua forte, as ações voltaram, se valorizaram muito depois de 2019, tá? Mas, infelizmente, pela dor, né, foi um aprendizado e muitas coisas melhoraram. Mas é um exemplo de risco específico. Afetou alguma outra empresa ligada à siderurgia, alguma outra mineradora? Não, somente a Vale, porque aquilo foi um caso específico da Vale, ok? Um outro exemplo que a gente pode trazer, o caso da Lava Jato, que ocorreu, iniciou ali em 2014 e culminou no quê? Do desabamento do patrimônio da Petrobras. Ela se endividou, ela ficou no fundo do poço. Claro, né, muita coisa aconteceu, a gente já sabe. Ela se reergueu, seu endividamento está baixo, já continua como a empresa mais valiosa do Brasil, mas vocês já conhecem parte dessa história. Então são exemplos que a gente traz para ilustrar, né, o risco específico. E aí quando nós falamos de risco total, que inclui o risco de mercado, que é essa faixa amarela, e o risco não sistemático, que é o risco específico, que nós acabamos de ver. Tá? Então, o risco não sistemático, ou risco específico, ele pode ser mitigado, reduzido. Lembra que a gente falou? De que forma? Aumentando a quantidade de ativos. Mas só isso? Não. Você vai investir em empresas diferentes e segmentos diferentes. Então, se eu investir nas ações da Petrobras, desculpem, ela está ligada a petróleo. Se o valor do petróleo sobe, o que acontece com as ações da Petrobras? Sobem. Por quê? Porque vai aumentar a margem da Petrobras, ela vai vender um produto a um valor mais caro,
né? Ela já tem o seu custo ali atrelado. Claro que hoje existe ali um cálculo que envolve o dólar e o preço do barril, né, que é cotado em dólares, mas subiu o petróleo, vai subir a margem da Petrobras, vai subir o seu lucro, vai subir o preço das suas ações. Por quê? Criar atratividade para o investidor. Em contrapartida, se investir só as ações da Petrobras, o que acontece quando o barril cair? O contrário, né? As ações caem, porque a margem de lucro vai reduzir, talvez o lucro nem tenha, né? Difícil a Petrobras não ter lucro, mas vai cair o seu preço. E como é que faz para diversificar ali? Com 2 ativos. Bom, ele pode, esse investidor, investir nas ações de uma empresa aérea, por exemplo. Como assim? Bom, juntando ali o combustível de 50% a 60% é o custo para uma empresa aérea. Então, se investir nas ações da Gol, por exemplo, quando o petróleo sobe, vai subir as ações da Petrobras, mas vai cair as ações da Gol. Por outro lado, quando o petróleo cai, as ações da Petrobras também caem, né? E as ações da Gol se elevam. E aí você traz um maior equilíbrio para a carteira com apenas 2 ações, com 2 ativos. Então isso representa essa queda, essa curva que você vê, essa linha, né, sobre a mitigação de risco, com a diversificação. Então, aí coloquei na Petrobras, coloquei na Gol, coloquei na JBS, coloquei no Banco do Brasil, coloquei no Itaú, coloquei na Klabin, coloquei no Magazine Luiza, coloquei... Bom, tem um total de 25, olha para onde foi a curva. Ah, agora eu tenho 50 ações na minha carteira, olha para onde foi. Mas percebeu que nunca vai ficar abaixo daquela faixa amarela, que é o risco do mercado? Porque não tem como fugir do risco do mercado. O que acontece se houver uma guerra e cessar a produção de petróleo, ou for interrompida parcialmente? Vai faltar petróleo, essas empresas, né, vão estar com o preço praticamente elevado, porque vai estar todo mundo querendo comprar petróleo, porque precisa disso, hoje é fundamental globalmente, né, as indústrias precisam, os carros precisam, nós precisamos, o transporte precisa, então imagina o caos. Então é isso que aconteceria, né? Então quando você faz essa diversificação, você inclui vários ativos, diferentes setores e empresas, e aí você mitiga o risco, mas não elimina, não mexe no risco de mercado. Você estará sempre dependente do sistema, de uma crise, seja política, seja uma guerra, seja um problema econômico, seja problema com uma empresa, isso vai, de certa forma, afetar os ativos. Ok, agora nós vamos falar sobre finanças pessoais. Entender sobre finanças pessoais é também entender um pouco mais sobre o investidor. Então esse processo vai contribuir para que você, profissional, possa suportar o investidor a identificar ali uma situação, talvez, de um grande endividamento, tá? Ou um descontrole, e assim estruturar melhor o seu plano de investimentos. Então, basicamente, finanças pessoais elas vão ser divididas em 3 etapas. Fluxo de caixa, o orçamento doméstico e o balanço patrimonial. Fluxo de caixa nada mais é que ela pode ser representada por um fluxo pessoal, quando a pessoa mora sozinha, ou um fluxo familiar, quando se é casado. Tá? Nada mais é que uma ferramenta, pode ser um caderno, pode ser uma planilha, pode ser um sistema, em que há o controle, ok, do que entra e daquilo que sai, ou seja, o que entrou de receita e o que saiu de despesa, e o quanto que sobrou no final, qual foi o resultado disso. Então isso cria um controle e previsibilidade orçamentária, que vai auxiliar o quê? Na administração das finanças. Porque vai se detalhar as receitas e as despesas de um indivíduo ou de uma família durante um determinado período. Vamos imaginar um mês. Então o exemplo que a gente traz aqui é de forma mensal. Vai ser registrado toda a receita que entrou, todo o dinheiro que entrou, né, na continha da família e tudo aquilo que saiu, despesas com alimentação, transporte, educação, saúde, farmácia, assinatura Netflix, Prime, tudo que tiver aí. Você pode fazer isso em casa. Se não faz, né, já está convidado a fazer. Isso vai ajudar muito na sua vida e no seu crescimento financeiro. Tá? Então é o registro das entradas de receitas e todos os gastos e despesas que implicam em desembolso e saída de recursos. Então, despesa vai retirar dinheiro do bolso do investidor. Receita vai pôr dinheiro no bolso do investidor. Aí um exemplo simples, né? As entradas, R$45 mil teve de saída 26.150 e o saldo, né, foi de 18.980. Subtraindo, então, saídas menos entradas, nós chegamos ao resultado de 18.980. E aí a gente consegue dizer, bom, se você guardar esses 18.980, você vai atingir aí
uma capacidade de poupança de 42%. Por quê? Esses 18 mil dividido ali por 45, é esse resultado. Então você tem uma boa capacidade de poupança, excelente, 42%. Claro que isso aqui é fictício, né, gente? É difícil, né, a gente nas agências a gente vê quem tem essa capacidade de poupança. Mas aqui é um exemplo que a gente traz. Por quê? O fluxo de caixa vai proporcionar um mapeamento financeiro completo do quanto se ganha, do que se gasta, principalmente as pessoas ficam surpreendidas para onde o dinheiro está indo. Não é normal você na instituição, quando você está conversando com alguém, atendendo alguém fala assim, nossa, eu até ganho bem, mas eu não sei para onde meu dinheiro vai, você não consegue me ajudar? Entendeu? E aí você pode ajudar, falar, cara, você precisa começar pelo fluxo de caixa, para entender para onde seu dinheiro está indo. E é aí que ele começa a entender de fato, ele vai te agradecer. Fala, puxa, nunca imaginei, e para mim eu gastava X com sair, comer em restaurante, sair nos finais de semana com a minha família, eu achava que eu gastava em média 300 e eu estou gastando quase 600. Então são ali, naqueles detalhes, que ele vai vendo para onde o seu dinheiro está indo e que a pessoa no dia a dia, na correria, não percebe, né? Então vai ajudar nesse mapeamento financeiro. Vai oferecer um conhecimento percentual de utilização da renda em cada tipo de despesa ou categoria. Então ele vai entender, poxa, ele vai começar a criar percentuais. Eu gasto com educação na minha casa 20% do que a gente tem de receita. Com alimentação é 30%. Com saúde é 10%. E aí ele consegue criar esse parâmetro percentual que fica mais fácil ele acompanhar, né? E o acompanhamento do nível de poupança em relação à sua renda. Se está melhorando, se está caindo, porque ali pode soar um sinal de alerta, pô, caiu nossa capacidade de poupança. O que aconteceu? Perdeu o emprego? Caiu a renda? Se não aconteceu nada disso, então nós aumentamos as despesas. Vamos olhar o que está acontecendo. E o orçamento doméstico? O orçamento doméstico ele é fundamentado pelo fluxo de caixa, né, que vai alimentar o orçamento. E o orçamento ele vai produzir uma referência para um planejamento futuro, respeitando todos os limites que foram ali traçados, né, identificados através das receitas e das despesas. E desta forma vai disciplinar os gastos, proporcionando uma poupança. Então a pessoa começa a se habituar com essa questão de orçamento, que é mais ou menos estabelecer limites para gastos, tá? E como que você vai estabelecer esse limite? Tem no histórico. Qual é o histórico? Da onde você vai tirar? Do fluxo de caixa. Porque é aquelas entradas e saídas, aquele histórico que foram alimentados dia a dia, mês a mês, que vai trazer uma média. Bom, nós estamos tendo de receita média R$8.000. Estamos gastando em média com alimentação R$1.500, combustíveis R$500, R$1.000, conforme a tela. E aí cria-se esse planejado. E é bom confrontar com o realizado para entender se você bateu essa meta, se você superou essa meta ou se você está fora dessa meta. Então, no exemplo ali que nós trazemos, 8 mil de renda do Francisco. O que aconteceu? Estava planejado 8 mil, teve um desconto ali na renda, no salário, caiu para 7.800. Pode ser alguma situação que aconteceu, um imposto a mais, aí ele vai ver o que aconteceu, vai esclarecer. Estava previsto? Não, mas aconteceu. E as despesas totais? Perceba que estava ali em 4.400 o planejado e acabou sendo o realizado de 4.850. E o que aconteceu? O que fugiu? Olha a alimentação. Já vai demonstrar para essa família ou para essa pessoa que houve um furo em alimentação. Então gastou-se R$200 a mais, porque está 1.700. Combustíveis também, assim como o plano de saúde, porque digamos que é o plano coparticipativo e aí tem essa variação, né? E aí ele consegue identificar rapidamente o que está acontecendo para que no mês seguinte, né, tudo volte ao normal. Então ele vai pontuar, conversar com a família, falar, pessoal, gastamos muito com alimentação, a gente precisa pôr o pé no freio. Às vezes recebeu família, né? E aí tem que oferecer uma jantinha, uma cervejinha para o cunhado, para o tio, e aí gasta-se um pouco mais na alimentação, não é mesmo? E aí o resultado final foi o mesmo? Claro que não. Se teve uma despesa inferior, uma receita maior, uma despesa maior, então uma receita inferior e uma despesa maior, obviamente o resultado foi menor. Então estava previsto 3.600, né, para sobrar e guardar aquele recurso, e acabou sobrando 2.950. A capacidade de poupança que estava prevista em 45% foi reduzido para 37%. Aí soa o sinalzinho de alerta. Opa, nós estamos guardando menos.
Então, em relação às nossas metas e os nossos objetivos, né, a gente precisa ajustar, porque senão nós vamos levar mais tempo para alcançá-los. E o balanço patrimonial é para medir a riqueza, né? Ele é um retrato atual do patrimônio do investidor. Então ele vai mostrar o que tem de ativos, que é todos os seus direitos, né? E os seus passivos, são todas as suas obrigações. Contemplando saldo em contas, os investimentos, bens, direitos, né? Todo para o lado do ativo, e contas de consumo, empréstimos e financiamentos, e demais dívidas contraídas que ficarão ali do lado do passivo. Então, lado esquerdo da tela, ativo, são tudo aquilo que representa de forma favorável, né? E do lado direito, o que é grau de endividamento, o que eu tenho ali de dívidas para pagar, cartão de crédito, empregada, dívidas, empréstimos. Então, está ali no passivo, no vermelhinho, por isso que ele está em vermelho. E aí perceba ali que o passivo ele tem que bater com o ativo. Então, para dar a diferença, vai ser patrimônio líquido. Vamos entender um pouquinho na tela do lado ali. Então, ele tem de ativos entre bens, contas, investimentos e direitos. Ele tem um total de 1.462.500. E quanto ele tem de dívidas? Passivos. Somou ali 314.500. Ele pode ter financiamento de casa que ele está pagando, né, e ainda tem um saldo a pagar, cartão de crédito, outras despesas normal, né, natural da casa, do lar. E aí, o vermelhinho representa ali 11%, e o patrimônio líquido dele está excelente, ó, 39%. Então ele tem 50% da pizza composto por ativos, e para totalizar os outros 50%, tem que somar ali o patrimônio líquido com passivos, né? Então quando a gente faz a continha, ele tem de passivos, tá? Ótimo, 11% apenas, e o seu patrimônio líquido está excelente, 1.148.000, que corresponde a 39%. Então, esse valor de PL é a sua riqueza. Então, ele tem hoje, ele pode dizer, olha, hoje eu tenho 1.148.000. O que ele vai fazer? Então, o balanço patrimonial pode ser feito mensal, trimestral, semestral, anual, mas ele vai comparar para ver se está havendo evolução do seu patrimônio ou não. Porque daí ele consegue identificar, né? Ele volta para o orçamento para ver por que não cresceu o patrimônio, aí ele volta para o orçamento, ele viu que houve ali várias infrações, aí ele volta para o fluxo de caixa para identificar melhor o que está acontecendo, e aí ele vai ajustando. Ok? É isso. Finalizamos mais uma trilha desbravadora. Obrigado mais uma vez pela sua paciência. E rapidinho, vamos seguir para o próximo vídeo. Te espero. Vamos lá!